eu me perguntaria assim, e se for mentira? Né? Porque para ser decidido assim logo Por de isso cara, que não pode mais sem ouvir a outra parte. é algo muito perigoso, né? Porque às vezes pode ser mentira. E daí a gente também sairia um pouco ali do ramo civil, né? Do direito de família e da infância, e já adentraria até, porque Parte não, criminal. na seara criminal ali, um Sim. pouco, né? E, Lucas, eu gostaria de perguntar para você que atua mais nessa área, quais seriam os prejuízos disso na área do direito criminal? Tá. Primeiro, a gente tem que ter uma noção que a lei da alienação parental não trouxe nenhum crime. Então, a alienação parental não é crime, tá? Então, ela não está tipificada no Código Penal, nem na lei de alienação parental, muito menos no ECA. Então, alienar a criança e ela a falar algum tipo de situação não é crime. Mas ele pode ser penalizado por outros crimes. Então, vamos supor, como o Guilherme disse que tem algumas situações, se for constatada alienação parental, tem que se afastar da criança ou suspende o poder dela por um tempo. Se o pai, ou a mãe, no caso, a gente está dando um exemplo, comete esse ato, continua cometendo esse ato, ele pode responder por desobediência. Então, ele está desobedecendo uma ordem judicial. E isso é um crime, tá? Mas o outro reflexo muito grande é em relação aí à situação de imputações falsas de crimes. Então, a gente estava conversando sobre isso. A alienação parental ela não chega só no âmbito civil, mas também no criminal. Vamos supor, se um genitor ou uma genitora fala que o pai fez isso com você, que o pai abusou de você. Imagina como isso vai gerar um reflexo tão grande. Não estamos generalizando, pelo amor de Deus. Mas tá? é uma situação. Esclarecendo para a audiência. Mas pode acontecer. Mas pode acontecer. E se for constatado que isso é uma mentira, vamos supor que chega uma sentença absolutória ou futuramente com uma revisão criminal, o Ministério Público pode oferecer denúncia por denunciação caluniosa. Agora, se não chegou a gerar uma ação criminal, pode responder por calúnia, que é um crime contra a honra. Porque, querendo ou não, você está trabalhando com a honra de uma pessoa. Imagina você ser acusado de ter abusado do seu próprio filho ou da sua própria filha, né? E não vai responder por nada. Então, também tem outros crimes. Mas o crime de alienação parental não existe. Teve um projeto, né, nessa própria lei da alienação parental, teve um projeto de incluir um crime lá no ECA, só que o presidente da República vetou. Mas por que Lucas vetou? A gente tem que pensar. A alienação parental já traz várias consequências, tanto na área civil, na área administrativa, várias consequências para o alienador e o alienado. Imagina se a criança depois descobre que o pai foi penalizado, né, com uma pena por causa dessa situação. Por culpa Por dela. culpa dela. Ela vai falar, pô, a minha presença, a minha vida ali gerou uma sentença condenatória para o meu pai. Então, assim, já extrapola. E a gente tem que pensar que o direito, o princípio do direito penal é a intervenção mínima. O que é isso? Para quem que não sabe, intervenção mínima. É que o direito penal ele deve ser utilizado na última situação. Então, se a área civil não conseguir resolver, se a área administrativa não conseguir resolver, aí sim, nós temos que acionar o direito penal. Então, a gente tem o crime de desobediência, se ele não cumprir. Se for constatado que as acusações falsas aí de um abuso, né, que foi derivado de uma alienação parental, a gente tem a calúnia ou a denunciação caluniosa, já teve processo. Então, a gente tem que pensar isso. Não usar o direito penal assim como qualquer situação. Inclusive, não só vai dar reflexo criminal, como também o pai ou a mãe alienada, pode entrar com um pedido de indenização por danos morais nesse caso. Sim. Já que a denunciação Vocês estão dando um monte de ideia aí, hein? Não, mas inclusive eu oriento a entrar, porque é sacanagem fazer uma acusação leviana, né? Prejudicar o outro pai, a outra mãe e ficar por isso mesmo. Não, já que entrou para rachar. Mas sabe por que Agora acontece termina. isso? Só interrompendo vocês um pouco aqui, ó. Vocês estão falando temas importantíssimos aqui, né, galera? Ó, Sueli Cândido mandou ali no YouTube. Uma amiga mandou o link dessa live. Sou conselheira tutelar do primeiro mandato. Importantes informações estou adquirindo com vocês. Olha só. Que bacana. Para vocês Sueli. verem que, de Obrigada. repente, esse tipo de assunto é complexo até para o pessoal que trabalha na área. Sim, Né? Muitas vezes. sim. E essa questão que a gente estava falando, voltando ao assunto, Do criminal. do criminal, que a gente pensa, mas por que acusaria?
alguém falsamente por um crime, né, nessa questão da alienação parental, é que o pai e a mãe, ou os responsáveis pela criança ou adolescente, esquecem as consequências gravosas que existem por trás do direito penal. Então, falar assim, menciona... gente, é um caso hipotético, tá? Menciona que a mamãe passou a mão lá. Acha que falar isso na delegacia não vai dar nada, né? Então, isso gera uma consequência, começam investigações, depois lá a outra parte, o acusado, recebe uma denúncia de estupro de vulnerável. Sim, porque... Não é simples. Eu já escutei muito falar assim, é só ir lá na delegacia e tirar a queixa. Gente, isso é um absurdo. Né? Não, tá mexendo com o menor, né? Sim, tá mexendo com o menor. Você não tem não tem mais o controle. Aquele que registrou o boletim não tem poder de ir lá, vamos tirar aqui, já resolveu, não tem nada. Agora a gente está num processo criminal. E daí o prejuízo é duplo, né? Acaba com a vida tanto da criança que está passando por aquilo ali, quanto a do acusado. Sim, porque uma simples acusação de passada de mão de um menor de 14 anos está estupro de vulnerável. Uma pena de 8 a 15 anos, ainda com causa de aumento. Então, olha como que isso é gravoso. A gente tem que tomar cuidado. Aí eu volto no ponto, né? Eu acho que um genitor, uma pessoa um cuidador ainda que seja, que submete a criança a uma situação dessa, eu já mandaria para uma avaliação psiquiátrica, porque deve ter uma psicopatia aí junto, porque é muito grave. A gente vê nos casos de crianças que sofrem violência, elas sentem culpa, né? A gente tem muito fenômeno da retratação, porque a criança fala, conta, revela ali um abuso, uma violência, e quando vê o tamanho do problema que foi criado ali por aquela revelação, e ela não queria, às vezes, que aquele pai fosse penalizado, fosse preso, enfim, não queria a destruição da família dela, ela tenta voltar atrás e retira, né? Se isso numa situação real... Então, você imagina isso a longo prazo para uma pessoa que nem passou por aquilo. Por isso que a justificativa do presidente na época foi muito boa. Porque se a criança depois pensa que por causa daquilo que ela reproduziu, ela colocou o pai, né, a cumprir uma pena, ia gerar um problema psicológico enorme. Então, a gente tem dispositivos aí para tentar punir uma situação como essa. Crimes já tipificados. Então, ao meu ver, foi ótima essa atitude de não tipificar um crime chamado alienação parental.